Escaloba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. Uma pergunta que sempre chega até mim é: como é que os astrônomos sabem a composição de um planeta ou de uma estrela sem nunca ter estado lá? Por exemplo, sabemos que o Sol é composto de hidrogênio e hélio, mas como é possível nós sabermos disso se ele está a quase 150 milhões de quilômetros daqui? O mesmo podemos falar de Júpiter. Sua atmosfera é composta de 88 a 92% de hidrogênio e de 8 a 12% de hélio. Como é possível saber de coisas assim sem nunca ter estado no planeta? Essa dúvida até alimenta o ceticismo de quem acredita que a astronomia é um estudo inútil ou falso. Bom, então eu vou tentar explicar como é que os astrônomos sabem como é a composição da atmosfera de um planeta ou de uma estrela. A composição química de planetas e estrelas e qualquer outro corpo celeste é analisada com a ajuda de uma técnica chamada espectroscopia. Nessa técnica, pegamos a luz emitida por um planeta, por exemplo, e passamos ela por um prisma ou uma lente de difração capaz de decompor a luz emitida por ele em suas cores primárias. E como decompor a luz de um planeta em cores primárias pode me ajudar a entender do que um planeta é feito? Bom, para explicar isso eu terei que voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1665, quando Isaac Newton descobriu que a luz branca, ao passar por um prisma de vidro, se decompõe em diferentes cores, formando um espectro contendo as cores do arco-íris. Sabe a capa daquele famoso disco do Pink Floyd? Tipo aquilo lá. Então, mais de um século depois, no ano de 1802, William Wollaston refez o experimento de Newton e com isso fez uma descoberta intrigante. Quando a luz do Sol passa por uma fenda antes de passar pelo prisma, ela produz uma série de linhas escuras em algumas partes do espectro colorido. Mais tarde se descobriu que essas linhas escuras eram imagens da própria fenda vista em diversos comprimentos de onda. Mas na época Wollaston acreditou que aquilo eram os limites entre as cores vistas no espectro. Aí entramos no nosso DeLorean e damos mais um salto no tempo, chegando ao ano de 1820, quando um fabricante de instrumentos ópticos chamado Joseph von Fraunhofer também passou a estudar as cores vistas no espectro, e ele observou mais de 570 linhas escuras em diversas regiões do espectro colorido, para as 324 linhas observadas. Fraunhofer deu nomes representados por letras. Para as mais fortes e contrastadas, utilizou as letras maiúsculas A, B e C. E para as mais fracas, ele utilizou as letras minúsculas. A primeira linha da letra A representava o vermelho. Sendo assim, as linhas foram batizadas de linhas Fraunhofer. Aí você deve estar se perguntando: tá, mas como essas cores vão me falar que a atmosfera de Júpiter é feita de hidrogênio e hélio? Calma, calma, que já estão chegando lá. Nessa época, Fraunhofer apontou seu equipamento, adivinha para onde? Sim, para as estrelas. Seu alvo foram as estrelas Sirius, Castor, Pollux, Capella, Betelgeuse e Procyon. E ele percebeu que as linhas escuras também apareciam sobre os espectros formados. O problema é que o pobre Fraunhofer ainda não fazia ideia sobre o que gerava as tais linhas. Então damos mais um salto no tempo, agora para o ano de 1856. A invenção do bico de Bunsen, que é aquele bico de gás muito utilizado nos laboratórios, tipo esse aí que vocês estão vendo agora. Bom, quando vaporizamos algum material no bico de Bunsen, a cor emitida é a da própria substância e não da chama do bico, que na verdade é incolor. Aposto que vocês já estão começando a ligar os pontos aí. Bunsen, o criador do equipamento, tinha um colaborador. Seu nome era Gustav Robert Kirchhoff, que já era um tanto famoso por ter formulado as leis que governam o comportamento de circuitos elétricos e que levam seu nome. Bom, nosso amigo Kirchhoff aí deu uma sugestão a Bunsen, que era observar a cor da chama vaporizada no bico de gás através de um conjunto de lentes de prisma. Então, durante vários dias, vaporizaram várias substâncias sobre a chama do bico, como mercúrio, sódio, cálcio. Imagina a explicação que eles davam em casa, tipo: Bunsen, onde é que você esteve o dia todo? Ah, eu fico lá no laboratório vaporizando com meu amigo. Mas enfim, depois de muitas vaporizadas, olhem só, eles descobriram que cada elemento produzia raias em diferentes posições no espectro. O sódio produzia linhas amarelas e verdes, o cálcio produzia linhas em diversas posições, com predominância no vermelho e verde e amarelo. Então os dois cientistas concluíram que cada elemento químico produzia sua própria linha de cores. Era como se cada elemento tivesse uma impressão digital feita por cores. Mas e a tal linha escura de Fraunhofer? Essa questão ainda intrigava os cientistas.
Então resolveram confirmar se a linha escura, representada pela letra D, era a mesma linha brilhante produzida pelo sódio vaporizado no bico de gás. Para isso, a dupla de cientistas passou a luz do Sol através da chama produzida pelo sódio. A intenção era preencher de amarelo a tal linha escura D, que era produzida pelo Sol. E para a surpresa de Kirchhoff e Bunsen, a linha D ficou ainda mais escura. Então os dois substituíram a luz solar pela luz produzida por um sólido incandescente e notaram que ao passar pelo vapor de sódio, o espectro continha as mesmas linhas escuras produzidas pelo Sol na posição das linhas amarelas de sódio. Após vários experimentos, Kirchhoff concluiu, mesmo sem nunca ter estado lá, que o Sol só poderia ser formado de gás ou um sólido quente envolto por um gás mais frio. Mais tarde, em 1868, o astrônomo inglês Joseph Norman Lockyer descobriu uma nova linha no espectro solar que ainda não tinha sido explicada. Como cada elemento tem uma assinatura espectroscópica própria, Lockyer batizou o novo elemento como hélio, que em grego significa Sol. Olha só que beleza! O interessante é que o hélio só foi descoberto na Terra 27 anos depois, quando o químico inglês William Ramsay descobriu na vaporização de urânio uma linha na mesma posição espectral daquela encontrada por Norman no espectro do Sol. Que coisa, né? Descobrir o hélio no Sol antes mesmo de achar ele aqui na Terra. Bom, depois de toda essa explicação de que cada elemento emite cores que demonstram suas composições químicas, como isso é utilizado na astronomia? Sabendo que cada elemento natural produz linhas espectrais próprias, os astrônomos passaram a apontar seus espectroscópios para as diversas estrelas, planetas e nebulosas, e com isso, diversas propriedades dos objetos celestes se tornaram conhecidas. Imagine a empolgação dos astrônomos nessa época. Antes só podiam observar os planetas e estrelas, mas agora era possível ver as raias luminosas e estudar a composição química de cada um deles. Hoje em dia, a análise espectral não é feita apenas no segmento visível da luz, que vai de 400 a 700 nanômetros, mas também nos comprimentos de onda no infravermelho e ultravioleta, onde gases e sólidos apresentam propriedades diferentes. Além disso, os espectroscópios não utilizam mais prismas para decompor a luz, e sim redes de difração, que é tipo um amparo de milhares de riscos que espalham diversos comprimentos da onda de luz. Sendo assim, sabemos que Júpiter é feito de hélio e hidrogênio devido às linhas espectrais que a sua luz emite, pois, como eu disse, as linhas espectrais são como a impressão digital de um corpo celeste. Às vezes duvidamos da ciência porque ela usa termos complexos que às vezes até soam abstratos. Porém, sabendo como esses termos nasceram e sabendo que eles surgiram por conta de dúvidas tão simples como as que eu e você temos no dia a dia, fica mais fácil compreender como a ciência trabalha. Os astrônomos conseguem definir a composição de uma estrela hoje em dia graças ao trabalho iniciado há séculos atrás. Não é uma coisa que surgiu do nada. Então, antes de duvidar de algo ou de acreditar em teorias absurdas espalhadas pela internet, procure se informar. A informação e o conhecimento verdadeiro sempre prevalecerá. E um recado rápido: estamos vendendo uma das câmeras do nosso setup. Trata-se de um modelo da Canon T3i e está em perfeito estado de conservação e com diversos acessórios. Quem se interessar, deixarei um link na descrição com o anúncio do Mercado Livre. Enfim, esse Polygon Pocket vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!